Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o teu coração nesse momento. Sejam todos bem-vindos à nossa série de estudo, os 10 mandamentos. E hoje chegamos ao penúltimo mandamento, o 9º mandamento desta série, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu vou estar aqui pegando um gancho de um dos teólogos chamado Jean Francisco Afonso Lima Gomes, devido a algumas colocações abençoadíssimas que ele fez nesse estudo. E para nós iniciarmos esse estudo, eu elaborei 3 perguntas para que nós possamos estar pensando e analisando esse estudo. Primeira pergunta: por que a proibição por parte de Deus? Qual o prejuízo que este mandamento causa para o nosso próximo? E terceiro, muito importante, qual o prejuízo que causa para mim como pessoa? Diante dessas perguntas, eu vou estar fazendo aqui uma colocação de um dos puritanos, Thomas Brooks, que disse que nós conhecemos os metais pelo som que eles produzem e nós conhecemos os homens por aquilo que eles falam. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, conforme Mateus capítulo 12, versículo 34. As palavras que saem da boca de um homem são a expressão bem clara de quem ele é de fato. Deus se preocupa muito com as palavras que saem da nossa boca. Por isso nos deu o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, qual é o propósito do 9º mandamento? O 9º mandamento é mais uma maneira de expressarmos amor ao nosso próximo. Neste caso, preservando a sua honra e a sua moral por meio de nossas palavras. E também tem o objetivo de conservar e promover a verdade entre todos os homens. Também amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Não devemos ter inveja do nosso próximo. E também empenhar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama nessa terra. Em resumo, ninguém deve causar dano ao próximo por meio de palavras proferidas por sua boca. Antes, deve fazer uso de sua língua para falar o bem e a verdade para todos. Então, diante desta declaração, entendemos que dizer falso testemunho é ir contra a verdade, tendo o desejo de prejudicar alguém. E ainda pior, em primeiro lugar, agir desta maneira é ir contra a ética e a moral de Deus. Em João capítulo 14, versículo 16, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o nosso Deus, ele é a verdade. Ele espera que, como seus filhos, a verdade flua de nossas bocas e não o engano. Assim como parte de um código simples e prático, divinamente estabelecido, a observância do 9º mandamento contribuirá para a harmonia no convívio social entre todas as pessoas. A Bíblia está recheada de versículos sobre o nosso proceder. Alguns exemplos como em Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: fale sempre a verdade. Em 3 João, versículo 4 diz: viva na verdade. Provérbios capítulo 31, versículo 9 diz: proclame a verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: ocupe a mente com a
verdade. Em Jeremias, capítulo 14, versículo 13 a 15, diz que os mentirosos na Bíblia são considerados falsos profetas. E Tito, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo vai nos orientar e dizer: seja verdadeiro e gentil no falar. Diante desses textos, algumas proibições severas do 9º mandamento para todo servo de Deus. A primeira proibição, a mentira. A mentira surgiu bem cedo na história da humanidade. Satanás, considerado o pai da mentira, conforme João capítulo 8, versículo 44, logo ali no início da criação, no Éden, disse a primeira mentira registrada na Bíblia. Os nossos primeiros pais caíram em pecado justamente por não acreditarem nas palavras de Deus, e sim nas mentiras proferidas pelo diabo. A mentira não deve fazer parte da vida dos filhos de Deus. Deus, ele ordenou em Levítico capítulo 19, versículo 11, nem mentiras, nem usareis de falsidades cada um com o seu próximo. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, o rei também nos alerta: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. O nosso compromisso é com a verdade. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo nos adverte em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e em Efésios capítulo 4, versículo 25. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com os seus feitos. A segunda proibição também, fazer juízos falsos e calúnias. Não devemos prejudicar a boa reputação do nosso próximo com juízos falsos, especialmente em público. Esse mandamento nos alerta para a cautela com a qual devemos abrir a nossa boca para nos referir ao nosso próximo, desde que essas colocações não são proferidas pela boca do nosso próximo para denigrir a imagem do nosso Deus e a Bíblia. Essa verdade é retirada no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Deus abomina a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. O verdadeiro homem de Deus não difama com sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra os seus vizinhos. A terceira proibição, boatos falsos, fofocas e tagarelices. Todo tipo de boatos sem fundamentos, fofocas e conversas infrutíferas sobre alguém que visam prejudicar a reputação do próximo são formas de quebrar o 9º mandamento. Em Tiago capítulo 4, versículo 11, a Escritura alerta: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quanto mais a nossa boca se abre para falar coisas contra o próximo, mais destruímos a eles e a nós mesmos. Devemos tomar muito cuidado com as conversas que temos uns com os outros. Eu vou ficar aqui nessas 3 proibições apenas, embora temos outras, mas para não prolongar muito o nosso vídeo, mas que você possa estar se aprofundando mais neste mandamento. Mas existem outras proibições. Tudo que for prejudicial ao nosso próximo trará consequências sérias para as nossas vidas. Deus não deixará impune o que quebrar o 9º mandamento. A conclusão, o fechamento desse estudo. O 9º mandamento
deve orientar todas as relações possíveis que tivermos com o nosso próximo no tocante à verdade. Da mesma maneira como muitos usam a língua para amaldiçoar, Deus deseja usar a nossa boca para alcançarmos as nações com o seu evangelho. A nossa missão como cristão é essencialmente executada por meio de palavras. E por fim, para nossa reflexão, você tem glorificado a Deus com as suas palavras e conversas? Tem zelado pela boa reputação das pessoas ao seu redor? Tem dominado sua língua? Ou é ela que tem dominado você? Pense nisso. Que Deus grandemente faça com que nós, a partirmos desse estudo, possamos refletir nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz.